Páginas da Bíblia com Robson de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Isso, que está no Salmo 123. Diz assim: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que compadeça de nós. Queridos irmãos, sabemos que colocar os olhos, ou postar os olhos em algo, ela traz alguns aspectos. Por exemplo, eu posso postar os olhos como um aspecto de admiração. Ou seja, alguém pode passar e eu postar os meus olhos em alguém num aspecto de admiração. Ou seja, eu olho, eu posto os olhos, eu fito os olhos em alguém por admirar essa pessoa. Então, estou fitando os olhos por admiração, postando os olhos no sentido de admiração. Mas também eu posso postar os olhos no sentido de medo. Eu posso ver alguém, algo, e eu posso fixar os olhos, mas num sentido não mais de admiração, mas no sentido de medo. Então, fixo meus olhos, mas um olhar de medo, fixando os olhos no sentido de medo. Eu também posso fazer isso postando os meus olhos. Também eu posso postar os meus olhos no sentido de expectação, uma expectativa, olhando para ver se acontece alguma coisa. E aí a gente tem os exemplos, como futebol e outras coisas mais, que você fica vendo o lance, você fita os olhos para ver o que vai acontecer. Então, no sentido de expectação. Então, é um olhar de expectativa, mas também tem um olhar de espera. Eu olho para alguém, fito os olhos, olhando para alguém, esperando receber alguma coisa. Então, eu estou olhando uma expectativa de espera, ou seja, eu fito os meus olhos em alguém, esperando receber alguma coisa desse alguém. É nesse sentido que o salmo que nós lemos, 123, nos fala. É o olhar no sentido de uma espera, olhar para receber alguma coisa. E na Bíblia, a expressão olhar, ele tem diversos aspectos, diversas formas, diversas maneiras. E nós vemos que aqui nesse aspecto que nós lemos no Salmo 123, fala do olhar de uma geração. Nós não sabemos que geração é essa, falando mais uma vez, aqui o Salmo 123 é um salmo anônimo, faz parte dos cânticos de romagem, ou os cantos de degraus, que são 14 no seu total, e nós não sabemos de fato quando ocorreu esses cantos de romagem, mas alguns acham que foi justamente essa soltura do povo de Israel, do cativeiro babilônico para Jerusalém, ida até Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que ele começa os dois primeiros versículos falando de olhar. O Salmo 121 fala que ele eleva os olhos para o monte. Ele fala também de uma expressão de olhar. E veja que aqui o olhar não é o olhar de Deus para o seu servo, mas é o olhar do seu servo para Deus. Ou seja, é o servo olhando para o Senhor. E nós temos outros tipos de olhar, mas vamos fixar nesse olhar. Lembrando que ainda aqui no Salmo 123 nós temos duas reflexões que estão aqui no canal, que você pode ver, que é a alma saturada e também sobre fartos de desprezo. Então você pode vir aqui no canal e assistir essas duas reflexões. Voltando aqui para os dois versículos, o texto começa falando sobre olhar. E fala de um olhar do servo para o seu senhor. Do seu servo para o seu senhor. E aqui ele fala que
ele está elevando os seus olhos para os céus, ou seja, colocando os seus olhos em Deus. E ele elenca dois exemplos que ele usa aqui. Primeiro ele fala do olhar do servo para o seu senhor, esperando da sua mão uma resposta. Depois ele fala do olhar da serva para a sua senhora, para a sua mão, esperando uma resposta. Então o texto aqui, ele começa falando sobre olhar. E começa a falar no aspecto de resposta. Então, meus queridos, nós queremos fazer uma reflexão acerca desses dois versos, relacionando um tema, que diz: o meu olhar está posto. Posto em quem? Em primeiro lugar, naquele que habita nos céus. O versículo 1 começa dizendo: a ti que habita nos céus. Então o texto nos diz: a que habita nos céus. Então, relacionando a Deus, ou seja, falando acerca de Deus, aquele que habita nos céus. Interessante que o meu olhar está posto primeiramente naquele que habita nos céus. Ele poderia dizer naquele que habita na terra, porque os dois exemplos que nós damos aqui no versículo 2 fala do Senhor e da Senhora. Então, o olhar dessa geração que fala que nós, e também autor que nós não sabemos quem é esse salmista, eles poderiam colocar o seu olhar em um senhor ou uma senhora, em um ser, uma pessoa terrena. Mas ele diz que eleva os seus olhos para aquele que habita nos céus, ou seja, para um Senhor que habita nos céus. Então, nós vemos essa diferenciação, essa diferença de colocar o seu olhar naquele que está no céu e não naquele que está na terra. Não nos senhores da terra, mas no Senhor que está no céu. E a expressão naquele que está no céu dá o sentido de alguém que é superior, de alguém que é maior, de alguém que é grande e que pode resolver a sua situação. Então, essa geração, o salmista está elevando, colocando um tom mais alto de alguém que pode resolver a sua situação. Não é alguém terreno, mas alguém que está nos céus, alguém que é elevado, alguém que está acima, alguém que pode mudar e transformar a sua vida. Meus queridos irmãos, essa é uma grande lição, que nós devemos colocar as nossas causas nas mãos do Senhor, naquele que está sentado no trono, naquele que está no céu, naquele que é soberano e pode mudar toda a nossa história. Às vezes nós queremos colocar na mão dos homens aqui na terra, e não há nada de errado nisso, porque há pessoas capacitadas, mas o nosso Deus é aquele que pode resolver todas as coisas, porque Ele é soberano e eterno. Ele está acima, Ele está nos céus. Então, coloque nas mãos do Senhor, que está sentado sobre os céus, que Ele pode resolver toda a nossa situação. O meu olhar está posto, em segundo lugar, naquele que não é transitório. Veja que no versículo 2 ainda o texto diz, veja que o texto fala sobre Senhor e Senhora, ou seja, falando de um homem e uma mulher, mas são pessoas transitórias, pessoas que são marcadas pelo tempo, pessoas que são marcadas pela morte, marcada pelo tempo e marcada pela morte. Então veja, Senhor e Senhora aqui na terra são pessoas transitórias que têm um tempo, que tem um traçado, que vai até um limite e para. Então, mesmo que o exemplo que o salmista está dando aqui, de um servo esperar no seu senhor, uma serva esperar na sua senhora, por mais que isso seja positivo, mas é alguém que é transitório. É alguém que está preso ao tempo e espaço. É alguém que tem no seu rodapé, que tem no seu contrapé, que tem no seu arcabouço a morte. E que não pode cumprir aquilo que o seu servo espera, porque ele pode morrer antes do tempo. Mas o nosso Deus, Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso às situações e Ele não é afetado pela morte. Então aquele que não é
aquele que não é afetado pela morte. Então, esperar no homem é esperar alguém que está preso ao tempo, espaço e à morte. Esperar em Deus é alguém que não está preso ao tempo, espaço e também não sofre pela morte. Então, a espera em Deus, um Deus que é eterno, um Deus que não é transitório, um Deus que não passa, um Deus que não tem contagem de tempo, é você ter a certeza de que você vai ter a sua resposta, de que você vai ser abençoado. Que você vai ser abençoado. Porque por mais que dure 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 semana, 10 dias, 10 anos, esse Deus estará lá para te responder. Os homens que da terra, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não exista mais. Ele não tem essa segurança de durar muito tempo e de estar no futuro. O nosso Deus tem a certeza de estar no futuro, porque o nosso Deus é poderoso e ele é eterno e não é transitório e pode resolver a nossa situação. Terceiro, o meu olhar está posto, em terceiro lugar, no meu Senhor, que é infalível. Nós falamos na segunda parte sobre a transitoriedade e que Deus é eterno e que o homem é transitório. Agora nós vamos falar no sentido de infalível, porque ainda o versículo 2 nos fala que tanto o servo espera do seu senhor, como a serva da sua senhora, das suas mãos, receber alguma coisa. Agora nós vamos falar na questão de transitoriedade de tempo, mas na questão de ser imperfeito. Veja que os senhores, por mais que eles se esforcem, senhores e senhoras, eles podem não cumprir, não por uma questão de um tempo, mas uma questão de ser falhos, ou seja, de ele não cumprir, de ele não ter todo o poder, de ter toda as condições de resolver essa questão. Então, os senhores daqui da terra, eles podem até certo ponto fazer e, por mais que eles queiram, ele não consegue realizar, às vezes não porque ele não quer, mas porque eles não podem. Mas o nosso Deus, ele é infalível. Nosso Deus, ele não falha. Então, nosso Deus, ele tem todo o poder para realizar todas as coisas. Porque o nosso Deus, ele é infalível. Ele tem todo o poder, ele tem condições de resolver todas as coisas e tudo está dentro do seu controle, porque ele é poderoso para resolver. Então, meu irmão, coloque o seu olhar no Senhor, espere no Deus que é infalível, no Senhor que é infalível, porque ele pode resolver a sua situação. O Senhor aqui na terra, ele pode ir até um certo limite. O nosso Deus, ele vai sem limites para resolver a nossa situação. Em quarto lugar, o meu olhar está posto no Senhor, sem a ocorrência da distração. Ainda no versículo 2, já na parte final, fala que nossos olhos estão fitos no Senhor, ou seja, fixados no Senhor. Então, ele diz, assim como os olhos dos servos estão postos no seu Senhor e das servas das suas senhoras, nossos olhos estão postos em ti, ou seja, fixados. A expressão fixar aqui dá o sentido de ficar atento, não arredar o pé, não perder o sentido. Então, o que está dizendo é, assim como o Senhor, o servo, ele olha para o seu Senhor, espera no seu Senhor, fixando os seus olhos, sem arredar os olhos, esperando receber alguma coisa, está atento, e também a serva, a sua senhora, fixando os olhos atentos, não desviando nem para um lado nem para o outro. Assim também está dizendo esse salmista com sua geração, que ele está fixando os seus olhos em Deus, sem arredar o pé. Ou seja, a questão fixar é você olhar e não distrair a atenção, nem você não perder a atenção, não olhar para outro lugar e não perder o foco. Então, o sentido aqui de fitos é fixar, é colocar o foco e não perder a atenção. Então, para qual é a lição que nós tiramos aqui? Que nós devemos olhar para o Senhor, fixando o olhar em Deus e não perder a atenção. Não deixar que as coisas venham nos distrair. Tirar o foco de olhar para Deus, de olhar para aquele que pode responder e resolver as nossas situações. Em quinto e último lugar, o meu olhar está posto no Senhor até que ele responda. A parte final do versículo 2 fala até que ele se compadeça de nós. Veja, agora ele não usa mais a expressão
do Senhor e da Senhora, mas agora ele já usa o sentido de compadecer de nós. Ele usa a expressão até. Até está dizendo o último limite, até chegar ao ponto principal. Então ele está dizendo, eu vou olhar para Deus, não até algum tempo, eu vou olhar para Deus até acontecer uma certa circunstância. Não, eu vou olhar para Deus até que Ele nos responda. Então, veja que a questão aqui do salmista, isso até que ele se compadeça. Veja, não é marcar tempo, não é marcar hora, não é fazer agenda, não é marcar uma campanha, é ficar até Deus responder. E eu gosto de Daniel, e quando nós falamos dos 21 dias de Daniel, como se Daniel orasse 21 dias. Não, ele orou até Deus responder. Então aqui a mesma coisa, é colocar os olhos diante de Deus e esperar ele responder. Até que ele responda. Quanto tempo vai durar? Eu não sei, mas até que ele responda. Essa é a lição que nós devemos tirar aqui. Colocar os olhos em Deus até que ele responda. Não há tempo. Não olhe para o tempo. Não espere o tempo. Espere Deus responder. Isso que é importante. Esperar para que Deus responda. O meu olhar está posto naquele que habita nos céus, em primeiro lugar, aquele está acima, aquele está no alto. Em segundo lugar, o meu olhar está posto naquele que não é transitório, ou seja, que não é preso a tempo, espaço eterno, e a morte não pode afetá-lo. O meu olhar está posto, em terceiro lugar, no meu Senhor, que é infalível, ou seja, que não falha, que é um Deus que cumpre e faz o que quer. O meu olhar está posto, em quarto lugar, no meu Senhor, sem ocorrência de distração. Ou seja, fitar os olhos, fixar e não perder. Em último lugar, o meu olhar está posto no meu Senhor até que Ele responda. Olhar para Deus e esperar que Ele responda. E essa palavra esteja guardada no seu coração.